Em 2002, a verdade das urnas veio à tona. Enéas foi eleito deputado federal por São Paulo, com a maior votação da história para esse cargo, massacrando seus rivais nos debates ao vivo. José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro, do PRONA. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte e está causando uma grande decepção a todos os brasileiros a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato visando a melhoria dos nossos atletas numa futura competição? Resposta ao governador Marim. Eu não entendo absolutamente nada de futebol. É preferível nós aplicarmos nossa consciência, nossa sabedoria no esporte, que é o caminho mais curto para afugentar a juventude e a criança das drogas, do que nós pensamos em bomba atômica, não é verdade? O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional. O que mais me causa espécie, senhor telespectador, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. O candidato Enéas Carneiro, do PRONA, pergunta para a candidata Marta Suplicy, do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos e quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em 3 perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das 3, senhora, se eu gostar. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo. Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, seu tempo. De ordem, obrigado, senhor vereador. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo. A senhora escolhe sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, dona Marta, estou lhe perguntando. A terceira é uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas de prêmios Nobel, inclusive, pessoas muito importantes. Questão tem nada a ver com legalismo, tem nada a ver com legalismo, tem nada a ver com legalismo. Em relação à autonomia do Brasil, em relação às suas 3 perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito só dá para entender assim. Enéas, do PRONA, vai fazer pergunta para quem? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Ok. Pode fazer, por gentileza. Eu quero crer que para dirigir um país é fundamental que se tenha preparo. Pelo que ouço e leio do senhor e quando o senhor se pronuncia, eu percebo que o nível de escolaridade do senhor é mínimo. Eu gostaria de que o senhor me respondesse se é fundamental para dirigir... Ok, está feita a pergunta. O senhor pode concluir? Posso concluir? Em um segundo, por favor. É só se, na opinião do senhor, é ou não fundamental deter nível de escolaridade mínimo, preparo, ou seja, se não basta apenas conhecer o fato, ou se é fundamental também saber como resolvê-lo. Se eu não consigo entender que se lance a candidatura da República, não consigo entender, e que haja um aplauso de um grupo, né, a uma pessoa que não estudou, que se exprime com muita dificuldade, em linguagem falada ou escrita,
e que, perdoe-me, fala do que houve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, eu não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Que tenha legitimidade no seu poder, que tenha o apoio da sociedade. Desde que esse apoio seja manifesto, não dessa forma que é. Como dessa forma? Metade da população se diz insatisfeita, 56% são as estatísticas. Agora, o senhor expõe em todos os programas, nas primeiras páginas de jornais, todos os dias, desde 1979, as mesmas pessoas, os senhores, e tem as suas razões para isso, os senhores têm todo direito de ter seus candidatos. Não, é natural. Por favor. É natural. Em 89, não é essa a questão. É, sim, senhor. Não, senhor, como meus candidatos, nossos candidatos. Não, os senhores me chamaram porque a lei assim o exige hoje. Em 1989, eu era a mesma pessoa, tão preparada quanto sou hoje. Os mesmos diplomas que tenho hoje. Nunca houve um órgão de comunicação, nunca não. O senhor Jô Soares me chamou, me deu essa oportunidade. Mas ninguém se interessava, era uma pilhéria. Eu era um motivo de jocosidade, era uma figura para os senhores histriônica. Estou falando em geral. Pode até haver no conjunto de senhores alguém que admita, que aprecie o que eu digo. Agora, então, se há o preconceito não é meu. O que é que deveria fazer a imprensa quando vê um médico que trabalhou a vida inteira, que ensinou a vida inteira, que formou jovens, que nunca chegou atrasado ao seu curso, que deu exemplo de cidadania formando pessoas, que se dedicou sempre ao trabalho e não fazendo greves, estudando e trabalhando? Por que a imprensa não foi perguntar para mim o que eu pensava em 89? Por que, um minutinho, porque só 5 anos depois, quando eu provei de modo categórico que não queria pertencer ao sistema, por que só 5 anos depois a imprensa se interessou? Vantagem que tem o cidadão que educou, formou, etc. Então, ele operário comum, não estou me referindo ao aluno, sei. Operário comum que educou os seus filhos, que ensinou os seus filhos, que trabalhou a vida inteira e que fez greve também, que é constitucional, perfeitamente constitucional. O seu viés autoritário transforma a greve num pecado mortal. Está na Constituição. A greve é um direito inalienável do trabalhador. Eu nunca disse o contrário, está no manifesto do meu partido. Isto é uma coisa. Outra coisa é viver disso. É fazer disso profissão de fé. Outra coisa é não ter feito nada além disso na vida, como aliás o jornal do senhor escreve sobre mim, não sei quem, não me lembro, que eu não gravo o nome dos senhores, que diz que a biografia do senhor candidato PT é melhor que a minha. Mostre-me o currículo do candidato PT. Mostre-me o que ele fez ao longo da vida do senhor. Por favor, o senhor eu estou obrigado a dizer. Pois não. O senhor está sugerindo que para a presidência da República, da República façamos como se fazia até, de certo modo, na Grécia, um concurso de livre docentes? Olha, um concurso seria algo extremamente mais legítimo do que isso que é. E garanto uma coisa, e digo para o senhor e para todos que ouvem, exprimindo-me durante 13 minutos não haveria segundo turno. Eu vou dizer por quê. Porque, espera aí, se o senhor conversar com o homem da rua, o que ele quer ouvir é exatamente o que eu estou dizendo. Quem tem que dirigir o país tem que ser uma pessoa preparada. O indivíduo, eu não estou dizendo que o seu excelência, o presidente não estou falando nada dele. Eu estou dizendo que não é. Exatamente, eu estou dizendo que tem que ser um indivíduo preparado. Um indivíduo que conheça não só a realidade nacional, mas não um indivíduo que esteja habituado só a fazer greve. Um indivíduo que tenha uma visão panorâmica da realidade social e que tenha adquirido ao longo de sua vida uma visão de conteúdo profundo do que se chama formação humanística, formação do que se passa na sociedade como um todo e também mas que disciplinado isso, doutor Fernando Collor de Mello tem. Isso é outra questão. Doutor Enéas, peça disciplina não só para quem faz greve no salário baixo, peça disciplina também. Você já reparou que quem joga no over não precisa fazer greve? Não, mas veja bem, essa balela de over aqui, aliás, nós uma coisa a ver com outra. Eu jamais indicaria meu pai para ser presidente da República. Jamais. O senhor não indicaria meu pai jamais. Meu pai era um homem humilde, um barbeiro, um excelente profissional, sabia fazer barba. Jamais poderia dirigir um país. Eu não indicaria, e não estou desrespeitando a imagem de meu pai, de meu genitor, um homem sério, um homem probo, um homem respeitável, que aprendi a amar, mas jamais indicaria. Nesse programa, jamais indicaria. O Cataldi, eu acho que... o coração dele. O Cataldi, Eu não posso mostrar o documento que está em inglês, mas está à disposição do mediador.
A lei eleitoral exige que seja em português. O documento aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão-mor é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. Pois bem, esse senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. A tese daqueles senhores é que, vou traduzir, nós acreditamos que a guerra global contra as drogas está causando mais dano, mais prejuízo do que o próprio uso da droga. Eu sou radicalmente contra isso, como disse naquela ocasião. É absolutamente imperdoável que o homem público ponha sua assinatura nisso. Estou respondendo ao senhor como gostaria de tê-lo feito naquela ocasião. Se o senhor pergunta, eu disse para todos, não foi para o senhor. O documento aqui está à disposição do mediador. E citei também, aquela ocasião, já que o senhor pergunta, que também um órgão extraordinariamente antinacional... Tempo encerrado. 1998. A situação se repetiu. O nosso representante Enéas continuou com apenas 15 segundos de tempo de propaganda. Hoje, para conquistar uma nação, não é preciso mais invadi-la. Compram a imprensa do país sem que o povo perceba. Depois, controlam o pensamento da população, que elege a maioria dos patifes para destruir a nação. A ordem internacional é eliminar a qualquer custo quem quer libertar a nação. Por isso eles fazem qualquer coisa para que eu não chegue ao poder. Eles sabem exatamente o que eu vou fazer. Meu nome é Enéas 56. Enquanto Lula contava com longos minutos, beneficiado pelo fortalecimento do PT no Congresso. FHC também tinha longos minutos devido às suas amplas coligações. A mesma regra se aplicava para os debates, nos quais o nosso representante do Brasil não podia se expressar diante dos representantes do capital externo. Tratava-se de um teatro de fantoches, bem organizado, com roteiro e tudo, já que os senhores do mundo temiam que Enéas fizesse perguntas constrangedoras ou humilhasse, ao vivo, os candidatos favorecidos pelo capital estrangeiro e pela grande mídia, gerando desconfiança sobre a seriedade do processo eleitoral. Ou seja, enquanto Enéas, nosso único representante para a presidência, tinha 15 segundos para falar tudo, Lula dispunha de longos minutos inteiros por programa para desenvolver propostas e aparecer em rede nacional. Muitos, até hoje, insistem em propagar a dúvida de que Enéas perdeu as eleições para presidente porque o povo o taxava como um louco ou terrorista que queria construir uma bomba. Sou o único candidato a presidente que tem coragem de dizer que o Brasil precisa construir a bomba atômica. Só 5 países no mundo têm o monopólio do poder nuclear, impondo aos outros a humilhação de assinar tratados de não proliferação de armas nucleares. É preciso construir a bomba, não para jogar a bomba em ninguém, mas sim para evitar que alguém jogue a bomba aqui, como os Estados Unidos fizeram com o Japão em 1945. Se o Japão tivesse a bomba, ninguém se atreveria a ter destruído Hiroshima e Nagasaki. Meu nome é Enéas. Nowadays, the mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table. Uma mentira descarada, na qual a verdade continuará silenciada para sempre. Essa versão estúpida representa uma alienação histórica, repetida por milhões de canais no YouTube até hoje, que silenciosamente são sugeridos pelo logaritmo da plataforma para difundir esta fake news ou por medo de falar a verdade. A grande mídia, devoradora de cérebros humanos, por meio de rádios e televisões, busca constantemente transferir a culpa para os alienados que, por falta de uma educação escolar crítica e investigativa que vá além do senso comum, bem como de acesso à verdade, acabam aceitando tais narrativas como verdades e, pior ainda, são levados a atacar uns aos outros. Essa narrativa, difundida entre o povo como um verdadeiro cavalo de Troia e insinuada de forma sutil, parece inspirar-se no clássico
A Arte da Guerra, do general chinês Sun Tzu. A obra ensina que a forma mais eficaz de dominar um território não é pelo confronto direto, mas corroendo-o por dentro, destruindo sua autoestima, semeando divisões, despertando desconfianças e explorando vulnerabilidades até desorganizar completamente seu raciocínio. O povo brasileiro, de norte a sul, o venerava e repetia, com um toque de humor e orgulho, o lendário bordão. Senhor Barulho, o que você gostou de falar? Meu nome é Enéas. Muito moralista, muito significante para o Brasil. Se os políticos do Brasil todo se mirassem nas ideias, na colocação e no moralismo que ele tentou impor durante esse processo político todo no Brasil, talvez o Brasil não tivesse no marasmo que hoje em dia se encontra. A caipirinha. Paulo, a vida tá difícil, meu irmão. Meu nome é Enéas. Nos anos 1990, muitos jovens compravam nas livrarias os livros escritos por Enéas, entre eles, um grande projeto nacional, O Brasil em Perigo. Entre outros, hoje desaparecidos das prateleiras, substituídos por obras de artistas ligados a ideologias políticas e à grande mídia. Os jovens da época exibiam pôsteres de Enéas nas paredes de seus quartos, lado a lado com ídolos nacionalistas do esporte e da música, como Raul Seixas, Legião Urbana, Ayrton Senna e Sepultura, além de bandas internacionais de rock, como Iron Maiden e Nirvana. Hoje se lança candidato à presidência da República de um país como o nosso, o Brasil. Vejam como é bom viver na democracia. Oportunidade igual para todos. Não é mais candidato à presidência da República. O Tribunal Superior Eleitoral acaba de cassar o registro do PMB, o partido que cedeu a legenda para a candidatura do empresário. Espero que se faça justiça. Qual é a justiça? A justiça? Mas qual é a justiça? Mas a justiça é a justiça, não há uma definição para a justiça. O eleitoral permite a entrada de um candidato até o último instante. O que eles não previram foi que um estranho entrasse no jogo. Se o senhor Silvio Santos está dentro da lei, ele está certo. Errado se esses congressistas imbecis. O que aconteceu com o Silvio Santos é o que as pessoas sérias desse país esperavam que acontecesse. Ninguém pode imaginar, porque tem um programa de televisão, ou porque tem uma concessão no canal de televisão, que passou 20 anos puxando o saco do regime autoritário. Todo dia que assistia o programa do Silvio Santos era o Médici é coisa nossa, o Armando Falcão é coisa nossa. Quem é que não via isso todo dia para ganhar canal de televisão? E eu acho que o tribunal deu uma lição de moralização nas eleições. Eu acho que o tribunal agiu corretamente ao impugnar a candidatura do Silvio Santos, porque pairava dúvida de que havia sido comprada uma legenda. Olha, querer enganar a opinião pública que o Silvio Santos não é dono do SBT, até uma criança que aprende a falar papai e mamãe já sabe que o Silvio Santos é dono do SBT, queria dizer que não era, que era apenas acionista. Então eu acho que o tribunal, eu não retiro nenhuma das críticas que eu fiz ao Silvio Santos enquanto candidato a presidente da República, não retiro nenhuma. Acho que ele cometeu um equívoco, entrou numa canoa furada, quebrou a cara. Quebrou a cara e quebrou de verdade para aprender de que política é uma coisa muito mais séria do que um programa de auditório. Portanto, é importante daqui para frente eles tomar essa lição e nunca mais cometer a besteira que... Enéas deixou saudades e até hoje permanece idolatrado por aqueles que reconheceram sua coragem, genialidade e amor pelo Brasil. A verdadeira arma contra Enéas não foi o voto popular, mas sim o tempo e a manipulação dos veículos de comunicação a serviço de interesses externos. Lula e Fernando Henrique sempre foram grandes mordomos feudais disfarçados de homens humildes. Esses senhores contavam com o apoio de padrinhos oligarcas globais. Soros, como um dos reis do narcotráfico mundial. Qual narcotráfico? Quem comprou? O narcotráfico! Que os colocaram exatamente ali para defender seus investimentos aqui e não os interesses do povo brasileiro. Esse mesmo povo, hoje caído, enfraquecido, alienado, enfermo
e carente de ídolos nacionais que lhe devolvam a autoestima, acabou sendo seduzido pela armadilha do marketing internacional, que os levou a idolatrar líderes estrangeiros que não se importam a mínima com o Brasil, a não ser para explorar nossos recursos naturais e utilizar nossa população como mão de obra barata em suas mega empresas. Sejam eles socialistas ou capitalistas. Eles são grandes amigos e ótimos líderes a serviços de seus próprios países, mas não se preocupam com o nosso. É verdade que o mundo não tem heróis como nos filmes. Porém, qualquer cidadão sabe qual tipo de liderança o Brasil necessita. Não são esses paz e amor que ocupam o poder defendendo interesses estrangeiros, mas sim um verdadeiro líder brasileiro. Assim como o povo de El Salvador tem em Nayib Bukele, ou como o povo de Singapura teve em Lee Kuan Yew. Caros amigos, não é difícil compreender a mente do povo. Apenas um governante de sorriso cínico finge não entender isso. Todo esse marketing político que invade as eleições deveria ser encarado como um jogo sujo e desigual. Assim como no futebol, onde a CBF e os grandes empresários não se importam para qual time você torce. O que realmente importa é que você pague o ingresso e alimente seus cofres privados. Na política ocorre o mesmo. Os grandes monopolistas e oligarcas não estão preocupados se você é de direita ou de esquerda. Para eles, pouco importa a bandeira que você carrega. O essencial é que você seja manipulado como massa de manobra, defendendo os interesses deles em vez dos seus. Da mesma forma, o político profissional não se importa com a sua convicção ideológica. Hoje ele veste uma camisa, amanhã trocará de lado, se for preciso, apenas para manter seus privilégios. No fim das contas, o jogo é sempre o mesmo. Os donos do poder enriquecem e garantem sua posição, enquanto o povo segue iludido pelas falsas disputas que, na prática, servem apenas aos interesses de cima. Esse cenário de manipulação e interesse próprio também se refletiu na mídia. Naquele período, os principais veículos de comunicação, sobretudo a televisão, foram responsáveis por fabricar e espalhar indiretamente o que hoje conhecemos como fake news, que rotularam o Dr. Enéas como homem-bomba e louco perigoso. Criaram assim uma caricatura distorcida, até há pouco tempo associada a Osama Bin Laden, por causa da construção da bomba e sua barba longa, plantando medo na população e tentando apagar o verdadeiro herói nacionalista que ele era. As eleições de 1989 a 1998, portanto, não foram apenas disputadas. Foram favorecidas por injustiça, manipulação e ambições egoístas de capital externo, que jamais aceitaram a presença de uma voz nacionalista que viesse atrapalhar seus interesses financeiros. O sistema internacional, formado por uma aliança amigável entre esquerda e direita global, tinha medo de Enéas devido à sua ameaçadora influência verbal, à racionalidade contundente e ao vasto conhecimento questionador sobre geopolítica. Além disso, sua formação como militar de carreira lhe conferia disciplina, preparo para resistir a assédios de natureza financeira e política, bem como a ameaças e coações de todo tipo. Por um ministro da Defesa excepcional e porque a parte da sociedade que é mais difícil de controlar é a economia. A economia é um negócio que é instável por natureza. A economia de um país pode ser toda alterada por uma entrevista de um sujeito. Chega lá o Jorge Soros, dá uma entrevista, arrebenta a economia de um país. Né? Que outro setor da sociedade é tão vulnerável assim? Assim, Enéas alcançou a maior votação da história do Brasil para esse cargo na época. Com milhões de votos. Como podemos observar nesta tabela curricular, Enéas Carneiro iniciou sua trajetória acadêmica na Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, onde cursou graduação em medicina e formou-se médico. Desde cedo, destacou-se pelo domínio avançado da língua portuguesa e do latim técnico, fundamentais para os estudos médicos. Na sequência, especializou-se em cardiologia pela Santa Casa do Rio de Janeiro,
tornando-se médico cardiologista. Durante esse período, ampliou seus conhecimentos linguísticos, adquirindo proficiência em diversos idiomas: português, inglês, espanhol, francês, latim técnico, alemão e italiano, entre outros. Dando continuidade à sua carreira acadêmica, conquistou o mestrado em cardiologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, obtendo o título de especialista na área. Nessa etapa, aprofundou ainda mais seus estudos em latim e alemão técnico. Além de ser um profissional de excelência, destacou-se também na literatura médica, tornando-se um professor respeitado e autor de diversas obras, entre elas o Eletrocardiograma. Paralelamente, Enéas foi professor e fundador do curso Gradiente, com ênfase em linguística de códigos secretos. Sim, caros amigos, o Dr. Enéas entendia de serviço de inteligência. Nesse contexto, ampliou seus interesses acadêmicos por meio de cursos formais e estudos autodidatas em paleontologia, linguística, filosofia, sociologia e psicologia, etc. No campo das ciências exatas, graduou-se mestre em matemática, física e química pela UERJ, passando a lecionar nessas disciplinas. Também adquiriu conhecimentos autodidatas em programação básica e ciências da computação, aplicando-os à linguística de códigos. Nesse período, aprofundou-se ainda em macroeconomia, teoria do Estado e direito constitucional e internacional, combinando estudos formais com formação estratégica. Na esfera administrativa, foi fundador e presidente do PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional, cargo em que soube integrar sua ampla bagagem científica e humanística à atuação política. No campo das humanidades, estudou na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Estado da Guanabara, UEG, com ênfase em filosofia e história. Além disso, atuou como professor de português e inglês na mesma instituição, reforçando sua sólida formação em línguas e humanidades. Curiosidades sobre Enéas. Ele leu os principais clássicos marxistas e capitalistas. Do marxismo, ele reconhecia a importância da análise de Marx sobre a exploração do trabalho e as contradições do capitalismo, mas rejeitava a proposta revolucionária e a ditadura do proletariado. Do capitalismo, valorizava o estímulo à iniciativa individual e o desenvolvimento tecnológico, mas criticava a submissão do Brasil ao capital estrangeiro e ao mercado internacional. Do nacionalismo, aqui sim ele demonstrava maior concordância. Enéas defendia a soberania nacional, o fortalecimento das forças armadas, a independência econômica e tecnológica do Brasil e a militarização das escolas, o que traria uma educação de qualidade como pilares de uma nação forte. O maior líder da história do Brasil, que é o Lula, e um brilhante intelectual de nível internacional, que é o Fernando Henrique. Muito bem. O senhor me obriga a caracterizar de modo pessoal, que eu não gosto de fazer, mas quando o senhor diz líder, perdoe-me, se o Partido dos Trabalhadores tem uma estrutura de pensamento tão forte, por que na sua linha de frente, para o cargo máximo da nação, ele apresenta uma pessoa, não tem nada em particular contra esse senhor, mas que é uma pessoa sem preparo? Como sem preparo? O por preparo favor, só se adquire na academia? Exatamente. Chegaremos lá. De preparo isso não faz sentido aos sábios. Não, preparo. Eu nunca disse que era sábio, senhor. Não digo isso. Eu sou um estudioso de ciência. Veja bem, quando eu digo sem preparo, vamos ser claros, todos nós. Existe uma mística que é criada no sentido de proteger o cidadão A, cidadão B. Por favor, o que é preparo? Preparo adquire-se de modo formal nas escolas. Eu não consigo aceitar, e por isso eu me sinto muito... Um minutinho, hein? Senão, deixa eu terminar a expressão. O senhor tem todo o direito de redarguir. Se as escolas não servem para nada, para que elas foram criadas? O Brasil sempre aspirou tornar-se uma pátria soberana, respeitada e de confiança global, porém jamais alcançará tal glória,
enquanto estiver nas mãos de bonecos de ventrílocos a mando do capital externo. Esses seres repugnantes emergem das profundezas do pântano a cada 4 anos, impregnados de falsas promessas. Agem sempre em bando, defendendo apenas seus próprios interesses. E o motivo é sempre o mesmo: nutrir-se da desnutrição intelectual do brasileiro emocionado e conduzir a nação à vagabundagem e miséria, para se perpetuarem no poder, o que resulta na opressão direta dos moradores das regiões mais pobres do país. Um exemplo claro pode ser observado nos últimos 80 anos no estado do Rio de Janeiro, onde o povo é diariamente extorquido e privado da liberdade de expressão pelas malandragens locais, que são protegidas por partidos que tentam vitimá-los através de direitos humanos. Os direitos humanos significam a paz, o respeito aos povos e significam, sobretudo, a não violência. Com os princípios de direitos humanos sendo valorizados, a diversidade sexual, quanto nós teremos principalmente a não violência. Esse policial reagiu ao assalto, colocando a sua vida em risco e matou os 3 assaltantes. E aí me veio a deputada Maria do Rosário, lá do Rio Grande do Sul, e soltou esse absurdo, que deve ser repudiado por todos. Diz ela o seguinte: era bom que a sociedade parasse para pensar, está aqui no Facebook dela. Hoje temos 3 famílias chorando em razão desse PM opressor. Caso ele não tivesse reagido, apenas uma família choraria. Assim o prejuízo seria melhor para a sociedade. O que essa, me perdoe, essa vaca estava dizendo? Estava dizendo assim, que não era para o policial vítima do assalto ter reagido. Grava aí que eu sou estuprador. Eu sou estuprador agora. Para quem não sabe, o motivo da discussão entre a deputada Maria do Rosário e Jair Bolsonaro foi o caso do adolescente criminoso, conhecido como Champinha, na qual a deputada era contra a redução da maioridade penal. Eu sou estuprador agora. Olha, jamais eu estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Dá, eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é uma imoral. Tá, vagabunda? O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Professor Enéas, impedido. Contra ou a favor da pena de morte? Perfeito. Eu sou diplomado em medicina. Como médico, eu jamais poderia defender a pena de morte. Como estadista, veja o senhor, em chegando a um cargo desse gênero, o que eu faria, uma vez que essa decisão de uma seriedade extraordinária era a consulta à população, medida que já é prevista. Um plebiscito. Sem dúvida. Agora, como homem, eu sou capaz, no momento em que vejo uma criança ser estuprada, eu tenho certeza que no momento desse é talvez capaz de matar uma pessoa. Respondi como médico, como homem e como estadista. Mas o que é isto? Candidato a deputado federal. Meu nome é Enéas, 5656. Tudo bom, pessoal? É o seguinte, eu recebi um Sedex e eu faço questão que vocês vejam. Esse daqui, ó. O que será que eu fiz que ela não gostou? Eu não faço ideia. Vamos ver, deixa eu ver. Tá aqui? Meu Deus, não vai dar pra ler porque eu rasguei. Meu Deus, rasguei de novo. Não consegui ler porque aconteceu esse acidente. Então, isso que ela vai ficar sem resposta. Tô mandando a resposta pra vocês, tá? E agora eu pego tudo isso aqui, né? Junto tudo, com todo respeito. Vossa Excelência, com todo respeito, pelo amor de Deus, hein? O mesmo envelope que vocês, porque diferente do que vocês fazem aí, eu não vou desperdiçar o dinheiro do contribuinte, não. Para
Maria do Rosário e para qualquer outro deputado de qualquer outro partido. Eu pago o seu salário. Então eu decido se você cala ou não a boca. Que qualquer deputado, senador, prefeito, governador diga se você pode ou não falar alguma coisa. É você que diz se eles podem ou não falar. Eles são funcionários de vocês, não vocês deles. Sendo assim, Maria do Rosário, chegando a minha cartinha, abre ela, tira o conteúdo, sinta aquele cheirinho do meu saco e abra a bunda, enfie bem no meio dela. Tudo isso aí que eu tô mandando pra você. Por consequência destes políticos, muitos pais de família, pagadores de impostos, após horas exaustivas de trabalho, enfrentam filas em conduções lotadas e desrespeitosas em razão da corrupção governamental e, ao chegarem às comunidades onde residem por falta de opção, são agredidos diante dos filhos se não pagarem o pedágio para malandragem da área, ligada nas sombras com partidos políticos. Músicas de depravação impostas por esses mesmos partidos no máximo do volume com apologia à desordem. Enquanto isso, turistas que, por engano de GPS, no qual vem gerar emprego para nossa nação, entram em áreas perigosas e acabam condenados à pena de morte por fuzilamento, sem julgamento e sem sequer ter o direito de escolher como vão morrer. E eu pergunto a vocês, caros amigos, onde está a tão exaltada ONG filantrópica, ligada à ONU, chamada Direitos Humanos, sustentada por bilionários cujos nomes qualquer um encontra na internet, com doações bilionárias, muitas vezes anônimas? Onde estão estes defensores da democracia e do direito de ir e vir do povo? Por que esses senhores investidores não deixam de financiar os direitos humanos, de modo a forçar uma revisão de pontos que evite erros de proteger criminosos como de Carlos Brown, indivíduo que já possuía 14 passagens criminais e, em liberdade, esfaqueou uma jovem refugiada nos Estados Unidos? Essa mesma jovem assassinada no metrô estava fugindo da guerra da Ucrânia, financiada pelos mesmos bilionários que simultaneamente doam milhões para os direitos humanos, favorecendo criminosos ao apresentá-los como vítimas da sociedade, enquanto os verdadeiros prejudicados são tratados como réus. Caros amigos, por que será que eles não interrompem o financiamento dessa máquina de injustiça, a fim de pressionar por novas reformas e novos tratados internacionais? Os mesmos bilionários de bom coração e filantropos, que se declaram contra a pena de morte para criminosos cruéis de ficha extensa, são também os mesmos que lucram bilhões com a guerra e se mostram favoráveis à censura. Muitos militantes no Brasil torceram e vibraram com a notícia da morte do Dr. Enéas Carneiro e de Ayrton Senna, justamente por eles terem alimentado o nacionalismo e o orgulho pelo Brasil. No contexto de ideologias globais, isso é considerado prejudicial para algumas agendas, que preferem ver um povo sem referências nacionalistas, mais facilmente influenciável por influenciadores e artistas ruins financiados e escolhidos por eles. Assim, essas agendas globais conseguem êxito na divisão da sociedade e implantar suas ideologias mais facilmente. Isso vale também para alguns militantes dessas sucatas de ideologias que não servem para nada, que se dizem contra a pena de morte para criminosos como Champinha, ou o famoso torturador de criança Marcelo Borelli, no qual a Globo chegou a produzir um filme, com alguns de seus melhores atores, para contar a história desse criminoso, e a família acabou ganhando um bom dinheiro. Entre outros, mas que tiveram intensos prazeres e orgasmos profundos com a morte do americano Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. O Charlie Kirk tem 2 filhas pequenas. Que bom para as filhas dele, né? Que bom. Chegando a publicar comentários nas redes sociais dignos de final de Copa do Mundo. Caros amigos, não se enganem. Na direita também há muita gente ruim. Um exemplo é o ex-ator Guilherme de Pádua, condenado por assassinato da atriz Glória Pérez, que se dizia de direita, cristão, casado e adepto dos bons costumes. Certa vez, um piloto de caça alemão durante a Segunda Guerra Mundial, Erich Hartmann, disse a seguinte frase: "A guerra
É um lugar onde jovens que não se conhecem e não se odeiam se matam entre si, por decisão de velhos sem vergonhas que se conhecem, se odeiam, mas não se matam entre si. Se os chamados direitos humanos se dedicam a defender criminosos, deveriam também assumir a responsabilidade de indenizar cada vítima que sofre nas mãos daqueles que eles protegem. Além disso, de acordo com o jornal Gazeta do Povo, a Open Society, de George Soros, defende a liberação das drogas e a soltura de presos que classifica como não violentos. Esta organização faz questão de exibir com orgulho o financiamento de projetos ligados à falta de respeito. No Brasil, chegou a patrocinar a Fundação Fernando Henrique Cardoso, o mesmo ex-presidente que derrotou o Dr. Enéas nas urnas. Já segundo o site Monte Castelo, a Open Society também destinou recursos a universidades brasileiras, como a USP, que é acusada de formar militantes de esquerda. E que ninguém se engane, lembrando que a USP formou 14 presidentes da República, entre eles Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Arthur Bernardes, Washington Luiz, Júlio Prestes, José Linhares, Nereu Ramos, Jânio Quadros, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer e Alexandre de Moraes, hoje supostamente presidente do Brasil. Enéas Carneiro foi um verdadeiro defensor das riquezas naturais do Brasil, sempre preocupado em proteger nossos recursos estratégicos e garantir que o país mantivesse sua soberania frente às pressões externas disfarçadas de ONGs. Criticou duramente a televisão brasileira pela falta de respeito com a sociedade, demonstrando indiferença em relação aos pagadores de impostos, alicerce da pirâmide que a sustenta. Atacou com firmeza programas de TV e filmes que incentivavam a violência e desrespeitavam a família, ao exibirem cenas explícitas de sexo e uso abusivo de drogas em horários inadequados, defendendo que a opinião dos pais de família fosse respeitada. Também criticou empresários supostamente ligados a partidos políticos que, em nome do lucro, financiam estações de rádio com a intenção de alienar e escravizar a juventude, transformando vidas em instrumentos de seus próprios interesses. Além disso, Enéas foi um incansável defensor das empresas nacionais. Se Enéas tivesse vencido as eleições, ou se ainda estivesse vivo, hoje não teríamos governantes e generais medrosos, acuados diante de represálias e incapazes de proteger nossa nação contra o capital externo e a criminalidade. Essa mesma fraqueza permite a propagação de músicas pornográficas, carregadas de apologia ao crime, à violência e à autodestruição, transmitidas nas rádios e exaltando o consumo de bebidas alcoólicas e outros vícios. O Dr. Enéas estaria aqui para defender as Forças Armadas e levantar a autoestima da nação. Essas canções são difundidas livremente nas rádios, penetrando principalmente nos ouvidos de pessoas frágeis emocionalmente, em situação de abandono intelectual, muitas já com a vida devastada, especialmente entre as regiões pobres, que acabam sendo transformadas em massa de alienação. Tocadas quase ininterruptamente a todo volume nos comércios e bares, essas músicas são repetidas como se fossem algo natural por uma população em grande parte sem acesso a uma educação crítica e filosófica. Trata-se de um verdadeiro estupro social, que corrói o futuro da nação, destrói consciências e ainda impõe uma poluição sonora estressante. Enéas Carneiro faleceu em 6 de maio de 2007. Oficialmente devido a uma leucemia mieloide aguda, descrita como de evolução extremamente rápida. A enfermidade surgiu de forma rápida, justamente quando seu nome disparava como um relâmpago, capaz de esmagar adversários na disputa pela presidência em 2010. Not counting gang violence. Great. O acidente fatal na pista de um destino sujo e traiçoeiro pôs fim à trajetória de nosso herói na política. Eu não consigo entender que se lance a candidatura da República
Não consigo entender. E que haja um aplauso de um grupo, né? A uma pessoa que nunca estudou, que se exprime com muita dificuldade em linguagem falada ou escrita, e que, perdoe-me, fala do que ouve. Eu não conheço nesse senhor, né, candidato do PT, nada que nesse período todo de 79 me tenha impressionado no que concerne alguma análise profunda de questões sérias. Eu nunca vi isso. Eu não sei como uma pessoa que nunca foi educada e nunca educou ninguém pode falar de educação, eu não entendo. Agora, se o senhor diz que eu estou ofendendo, não estou ofendendo, fazendo um diagnóstico. Você está mostrando um preconceito absurdo. Não, não é preconceito. Veja o senhor, para dirigir um avião, exige-se um curso de treinamento. Não há nenhuma dúvida. Para dirigir uma escola, exige que a pessoa tenha um diploma. Para ser presidente da República, não se exige nada. Abrindo caminho para que as forças diabólicas, com seus interesses obscuros já enraizados no Brasil, continuassem impunes e intocáveis até hoje. Enéas só descobriu seu estado de saúde quando a doença já estava em estágio avançado. Nunca teve plena consciência da gravidade de sua condição. Enéas se foi para sempre, mas seu legado permanecerá eternamente. Seu corpo foi cremado no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, em 7 de maio de 2007. Até o momento, não encontramos registros públicos ou informações confirmadas que indiquem que Enéas Carneiro tenha formalmente registrado o desejo de ser cremado. Se alguém tiver essa informação, deixe nos comentários. As informações disponíveis sobre sua escolha de cremação provêm de declarações de assessores e familiares, conforme reportado por veículos de imprensa como a Gazeta do Povo e o Diário de Cuiabá. No entanto, os demais nomes citados nesta história estão, até a data de publicação deste vídeo, todos bem vivos e ainda ativos na política. As cinzas de Dr. Enéas Carneiro foram lançadas nas águas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. A televisão lixo tentou silenciá-lo, mas nenhuma tela, por mais brilhante ou imponente, é capaz de conter uma voz que ecoa através do tempo. Não há 15 segundos que consigam apagar sua luta e a coragem de um homem que dedicou toda a sua vida ao conhecimento e à educação de nossos jovens. A história de superação de Enéas tornou-se eterna, gravada no coração dos brasileiros que acreditam que só o conhecimento liberta. Ele partiu para sempre. É certo que jamais teremos outro candidato à presidência do Brasil com a mesma inteligência e coragem para defender nossa nação e combater a máquina midiática da depravação financiada por bilionários do exterior. Sua missão foi cumprida, e seu legado permanecerá eterno, inspirando e emocionando cada pessoa que busca o autoconhecimento. Sim, ele foi o melhor presidente que o Brasil foi impedido de ter. É vergonhoso constatar que Enéas Carneiro, militar brasileiro que construiu sua carreira no Rio de Janeiro e lutou incansavelmente pelo país, nunca recebeu qualquer homenagem de certos governos do Estado que se dizem representantes do povo. Governos muitas vezes suspeitos de idolatrar e formar alianças com organizações ilícitas. Ainda assim, alguns prefeitos do Estado, não todos, apressam-se em destinar dinheiro público para erguer estátuas de artistas milionários de televisão. Um exemplo claro é a estátua de Paulo Gustavo, inaugurada em 22 de novembro de 2021, no Campo de São Bento, em Niterói, financiada pela Prefeitura. O projeto para colocar o nome de Enéas Carneiro no livro Heróis da Pátria foi barrado pela deputada Érica Cocar, do PT. Ela argumentou que Enéas não possui os requisitos mínimos de nacionalidade. Com a palavra, deputado Eduardo Bolsonaro. Senhor presidente, eu sou coautor, junto com Jair Bolsonaro, desse projeto. Saiu. Enéas Ferreira Carneiro nasceu na cidade de Rio Branco, estado do Acre, em 1938. Então, senhor presidente, é uma pessoa que se destacou desde jovem a fazer se dedicar ao estudo, uma vida difícil, e provou que o brasileiro, nascido em qualquer lugar do país, pode alcançar grandes postos na sociedade. Inclusive, como bem dito pelo deputado Diego, tem uma votação que até hoje é recorde. Então, em virtude da sua intelectualidade, merece fazer jus aí a estar no livro de Heróis da Pátria. Com a palavra, a deputada Érica Cocar.
Senhor presidente, eu vou solicitar a vista desse projeto, até porque nós temos que pontuar bem quem são os nossos heróis. É preciso lembrar que grandes heróis da liberdade nesse país, ou grandes heróis da luta pela igualdade, e que nós, muitas vezes, consideramos como heróis os nossos algozes. Os algozes que construíram as salas escuras de tortura, os algozes que colonizaram este país, os algozes em grande medida foram considerados heróis. Nós não podemos ficar repetindo isso que significa pedaços da ditadura, pedaços do colonialismo, pedaços da escravidão na nossa contemporaneidade, dando o nome de heróis àqueles que são algozes da nação. O projeto visava inscrever o nome de Enéas Carneiro no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília, reconhecendo-o por seu valoroso nacionalismo e sua oposição ao crime. Até quando figuras que realmente fizeram pelo país serão esquecidas apenas por não pertencerem à ideologia de um partido? Enquanto isso, artistas ligados a partidos políticos recebem homenagens milionárias com o nosso dinheiro. Então, pessoal, quem vocês acham que levou a melhor na nossa disputa? Se o critério for superação, honestidade, conhecimentos gerais e estratégia, meu voto vai, sem dúvidas, para o Dr. Enéas. E vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal Gato Ardiloso para acompanhar mais vídeos interessantes. Até a próxima!